na nossa aula sobre como configurar e subir um serviço REST, na aula passada a gente viu a configuração do serviço REST sem autenticação, né, utilizando aí o protocolo HTTP. Agora a gente vai fazer a configuração do serviço REST solicitando autenticação, ou seja, para a gente conseguir consumir qualquer API que esteja hospedada no servidor REST, a gente vai precisar ter usuário e senha de autenticação, ok? Então vamos ver aqui como que a gente consegue fazer essa configuração. Então, como vocês podem ver aqui, ó, na aula passada, a gente fez a configuração do serviço aqui sem solicitar autenticação, ok? Então tá vendo aqui que a porta 9003. Agora a gente vai configurar a porta 8003, que é a que solicita autenticação. Vou dar um enter aqui, ó. O serviço não tá ativo, ok? Então ele não conseguiu conectar. Então vamos ver como que a gente faz para poder configurar esse serviço. Então aqui eu tenho a minha pastinha do HTTPS, tá? Ele vai seguir a mesma estrutura, ok? Do HTTP, a gente vai ter a mesma estrutura de pastas. A única diferença é que a gente vai precisar configurar aqui o ini, tá? E também tem uma parte de certificado, caso a gente quiser instalar com certificado, aí a gente precisa usar essa certificação aqui, ok? Que é um outro ponto, tá? Então, vamos lá. Ver como é que é a configuração aqui, ó. Bom, aqui a gente vai ter as mesmas configurações do HTTP, isso aqui não muda. TCP vai ser a porta que a gente vai dar para comunicar, então, ou seja, a porta vai ser uma porta diferente, tá, do meu outro. Vou entrar aqui no outro aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então eu tinha posto 6003 para o HTTP e para o HTTPS eu estou colocando 5003. Então as portas têm que ser diferentes, senão dão conflitos, tá? Elas não podem subir com o mesmo número de portas. Aqui, o driver continua o mesmo, não muda em relação ao outro, ok? Essa tag general também não muda, ok? Aqui as configurações do nome do serviço, quando for subir no Windows, como a gente já viu na aula passada. Aqui são as configurações do license, que a gente também já viu no outro vídeo, ok? Aqui, configurações do DBAxis, que a gente também viu no outro vídeo, ok? Pessoal, quem não viu o primeiro vídeo, tá? Eu recomendo que veja o primeiro vídeo, tá? Pra gente ver mais em detalhe essas configurações aqui, tá? Então, isso aqui a gente já explicou no outro vídeo. Aqui também se mantém igual, para atender a parte lá do VS Code, tá? Aqui começa as configurações do REST. Então aqui a gente vai ter essa tag para habilitar o uso do REST, tá? Aonde ela chama uma outra tag, tá? Que vão ter as configurações do socket, tá? Então essa tag aqui habilita o REST e chama a tag de configuração HTTP REST. Então aqui configura o socket de comunicação com o servidor e determina se a comunicação terá autenticação. Ao contrário do HTTP, aqui a gente precisa colocar security igual a 1, tá? Então aqui a gente está habilitando a autenticação, tá? Aqui, pessoal, é uma série de configurações de SSL, tá? Para poder fazer uso do certificado, tá? Então aqui é um pouco mais complicado, tá, pessoal? Até eu confesso para vocês aqui que para eu utilizar isso aqui, eu penei aqui, tá? Para poder chegar nessas configurações aqui, tá? Então é uma série de configurações aqui que a gente tem que fazer para utilizar o SSL, tá? Então, aqui a gente vai ter a configuração base, tá? Para a utilização do HTTPS, tá? Com a diferença que aqui a gente vai solicitar a autenticação. Para quem quiser utilizar o certificado ele tem que estar hospedado lá na pasta, tá, pessoal? Então vocês vão ver aqui, ó, o bin aqui, a gente tem que colocar o certificado na pasta. E fica nessa pasta aqui, ó. Fica nesse certificado aqui, ó. Esses dois aqui, ok? Bom, ele vai apontar aqui ele vai apontar para outra tag, HTTP URI, que é essa tag aqui, controla a URL base, onde os serviços serão disponibilizados, e define quais empresas poderão ser usadas e quantidade de threads que serão alocadas. Então, é a mesma configuração lá do HTTP. A gente configura a URL base, tá? O nosso endpoint, configura as empresas, no caso aqui eu estou configurando todas, e configura a quantidade de instâncias de threads que a gente vai subir quando subir esse serviço REST, ok? Aqui vai subir o serviço de job, que é o que sobe o serviço REST propriamente dito, tá? Aqui a gente define qual é o ambiente que ele vai conectar, né? Que é, no caso, aqui o environment e o RPO que ele vai consumir, ok? Aqui são configurações de segurança, tá? Para caso a gente utilize o certificado digital. Então, a gente precisa ter essa tag aqui para uso do certificado digital, ok? Então, pessoal,
Para mim aqui funcionou com esse tipo de configuração aqui, tá, pessoal? Então, assim, isso aqui é um pouco mais complicado, a gente teria que olhar a documentação oficial para cada configuração, de SSL, tá? Então aqui, no meu, eu configurei com essas configurações aqui, esse grupo de configuração, ok? Não dá pra gente entrar nesse nível de detalhes aqui, tá? Porque tomaria um tempo muito grande de aula, só que, a gente consegue ver lá na documentação oficial do TDN, uma série de configurações bases para SSL, ok? Então, mais ou menos, fica esse padrão aqui de NI para a gente conseguir subir um HTTPS, ok? Então, vamos ver a subida dele aqui, vamos ver o comportamento dele. Subiu o serviço, ok? Eu aguardo um pouquinho para ver se ele vai subir e vai apontar algum erro, tá? Não apontou erro. E ele está dizendo aqui, cadê? Ó, ele está dizendo que subiu na porta 8003, vendo? E a nossa PF base é a barra REST, tá? Então, vamos ver lá naquela nossa URL que não estava funcionando, para ver se agora ela já está funcionando e vai para a gente conseguir entrar nas nossas APIs. Deu um enter aqui, ó. Ao contrário da outra URL, agora para acessar nossas APIs, a gente vai precisar autenticar, ok? Então vou colocar aqui o meu usuário, né? Tem que ser um usuário com perfil de administrador, tá? Lá no Proteus, ok? Então a gente precisa ter um usuário válido no RP e não pode ser qualquer usuário, ok? Precisa ser um usuário com perfil de administrador. E, e aqui ele já listou as APIs, só que com o HTTPS. Vocês vão ver aqui, ó, a URL está HTTPS localhost 8003, que é a porta que estava configurada lá no nosso INI, ó, para vocês verem. E aqui, ó, a porta 8003, que é a porta que está configurada no nosso INI, é a porta que subiu o nosso REST. Ok, pessoal? Então, essa é a forma de subir um REST com autenticação, ok? Lembrando, eu vou deixar no nosso curso, tá? Após o módulo 40, eu vou deixar essas duas aulas extras, tá? E vou deixar o arquivo ini de exemplo para vocês, ok? Então vai estar lá, cada módulo, no módulo onde eu falo do HTTP, eu vou deixar o arquivo ini de exemplo do HTTP. No módulo que eu falo do HTTPS, eu vou deixar o arquivo ini de exemplo do HTTPS, mas para poder auxiliar o pessoal que estiver fazendo a instalação do Smart View completa, né? Que precise fazer a instalação do zero e precisa configurar o REST. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Um abraço.